Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Capítulo 34. Alguns inimigos da fé. 1. O desejo de ler acerca da palavra em vez de ler a própria palavra. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Ler acerca da fé dos homens de fé produz apenas um profundo anseio pela fé. É somente lendo ou ouvindo a leitura da palavra que se produz a fé. 2. Ignorar o que é crer. Há uma grande diferença entre um substantivo e um verbo. Um substantivo é o nome de uma pessoa, de um lugar ou de um objeto, e que pode referir-se a um ser morto. Por exemplo, cadáver, caixão, são substantivos. O verbo, por sua vez, geralmente significa ação. Um cadáver ou um caixão não podem agir. É necessário vida para haver ação. Fé é um substantivo, mas crer é um verbo. Tenho visto pessoas que dizem ter grande fé. Algumas dizem que têm toda a fé do mundo. Isso pode ser verdade, mas toda a fé do mundo, se não for acompanhada pela ação correspondente, é morta. A fé sem obras é morta. Tiago 2:20, parte B. É possível ter fé e ainda assim não obter nada da parte de Deus. No entanto, quando você crê, é diferente, pois a palavra crer é um verbo, e um verbo geralmente indica ação. Se você crê, isso significa que está concretizando uma promessa. Quando soma sua ação com sua fé, isso é crer. Seu ato de crer na promessa sempre leva Deus a cumpri-la. Crer na palavra é simplesmente concretizá-la. Crer é agir. A fé é a causa da ação. 3. A confissão errada. Você não pode agir de uma maneira e confessar outra. Paulo diz: com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10, parte B. Você não poderia confessar Cristo como Salvador e agir como pecador. Se o fizer, sua confissão não significará nada. Serão apenas palavras vãs. Se confessar, pelas suas feridas fui sarado, você não ficará acamado por causa da febre. Não dará importância à febre e fará tudo segundo a sua confissão. Não fará caso de sintoma algum, retendo sempre firmemente a confissão da sua fé, porque fiel é aquele que prometeu. Hebreus 10:23, parte B. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1, parte B. Isso significa que ele cumprirá suas responsabilidades como sacerdote, tendo cuidado para que recebamos o cumprimento de todas as promessas de Deus, as quais confessamos fielmente com a boca e cremos no coração. A palavra em nossa boca e em nosso coração é equivalente à sua voz e exclui todo motivo de dúvidas. A semente, que é a palavra, quando cai em boa terra, sempre produz fruto. Não há possibilidade de fracasso quando agimos de acordo com a Escritura. É dessa maneira que provamos ser a palavra de Cristo, Espírito e vida. João 6,63. As palavras "Eu sou o Senhor que te sara", Êxodo 15:26, parte C, e "na tua boca e no teu coração", Romanos 10:8, farão desaparecer toda a enfermidade. Quando Maria disse ao anjo Gabriel: "Cumpra-se em mim segundo a tua palavra", Lucas 1:38, parte B, foi a palavra da fé em seu coração e em sua boca. Romanos 10:8. E essa palavra tornou as palavras do anjo em poder criativo e deram o Salvador ao mundo. Todas as nossas bênçãos têm sido resultado da palavra da fé do coração de Maria. A palavra em nosso coração e em nossos lábios é tão eficaz como quando Deus disse: "Haja luz",
Gênesis 1:3, e quando os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Hebreus 11:3. Diante do que era humanamente impossível, Maria afirmou com fé: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela estava chamando as coisas que não são como se já fossem, como Abraão fizera. Romanos 4:17. Todas as promessas são como se Deus estivesse a nos falar. Assim, em vez de deixá-la passarem desapercebidas, falemos como Maria acerca de cada promessa. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Provaremos então que não há palavra de Deus vazia de poder. Lucas 1:37. 4. Esperança não é fé. Muitas pessoas confundem esperança com fé. A esperança é sempre futura, ao passo que a fé é sempre presente. A esperança é uma expectativa. A fé transforma a esperança em realidade. A esperança é vigorosa e cheia de entusiasmo, mas nunca possui coisa alguma. O próprio fato de esperarmos algo é prova de que não o temos. Por sua vez, a fé é possuidora. Que diferença! Tanto a esperança como a fé são bíblicas, apesar de não serem iguais. Há tempo de esperar e de pôr a fé em atividade. Esperamos as bênçãos que Deus preparou para o nosso futuro: o céu, a coroa de justiça, uma mansão, a felicidade eterna e etc. Mas devemos concretizar nossa fé pelas bênçãos que Ele supriu para nós agora. Assim como o perdão, a cura é uma provisão para todos, oferecida gratuitamente a todos. Não precisamos de esperança para as bênçãos que Cristo já providenciou. Você deve reivindicar essas dádivas pela fé, agora. Há promessas e também declarações de fatos na Bíblia. Uma promessa é para o futuro, mas a declaração de um fato é para o presente. A vinda de Cristo é uma esperança, pois está no futuro. As mansões onde habitaremos um dia são uma esperança, são para o futuro. O céu é uma esperança. A coroa da justiça que o Senhor reserva para todos nós é uma esperança. É futura. A esperança não traz confusão. Romanos 5:5, parte A. A esperança pertence às coisas futuras. Não esperamos o que já temos. Romanos 8:24. A fé reconhece o que as Escrituras declaram ser nosso agora e o reclama, apesar dos sintomas mentirosos. Por exemplo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:3, parte C. Isso não é uma promessa, é a declaração de um fato. Nós não esperamos por isso. A fé reclama isso agora, e se cremos nisso, colocamos essa declaração de fato em atividade. Levantamo-nos do leito, lançamos fora todos os auxílios, concretizamos a nossa libertação. Como agiríamos se um advogado nos informasse que 100 mil reais nos foram deixados por herança no banco? Não esperaríamos para ver se suas palavras eram verdadeiras, nem receberíamos os 100 mil reais em algum tempo futuro, mas nos apossaríamos rapidamente do dinheiro. Nunca devemos dizer: espero ser curado algum dia. Já fomos curados. Creiamos nisso e nos comportemos segundo a nossa fé. A saúde será nossa. 5. Orar pedindo fé. Alguns oram da seguinte forma: Senhor, ajuda-me a ter fé, ajuda-me a crer em Tua palavra. Essas pessoas se esquecem de que a Bíblia declara que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Não pela oração que pede a fé. Pedir fé seria como dizer: Pai, ajuda-me a ficar convicto de que o Senhor queria dizer mesmo o que disse quando me fez esta promessa. Aqueles que pedem fé a Deus não reconhecem o fato de que Jesus diz que somos seus seguidores. O cristão não pode duvidar. Jesus disse em João 3,16, parte B: Aquele que nele crê, não pereça.
Se você está salvo, você crê. Nunca peça ao Pai para ajudá-lo a crer. Você é crente. Agora, haja de acordo com a sua palavra. 6. Não agir conforme a palavra. Muitos que dizem ter toda a fé do mundo provam muitas vezes o contrário pelo que acrescentam. Por exemplo, dizem: sim, tenho toda a fé do mundo, sempre criei na palavra de Deus, mas por algum motivo não consigo obter cura. Nunca tive saúde, esforço-me constantemente para crer, mas parece que não alcanço a cura. O Senhor diz que fomos curados no Calvário pelas feridas de Jesus. Creia que foi sarado em Cristo quando Ele suportou as pisaduras pelas quais você foi curado. Concorde com a palavra, creia em seu coração e concretize a palavra. Algumas pessoas apenas falam acerca de sua fé. O estranho é que a fé é manifesta mais por ações do que por palavras. Quando os 4 homens da história do capítulo 2 de Marcos chegaram com o paralítico e baixaram-no pelo telhado, Jesus viu a fé que eles tinham. O texto não diz que nosso Salvador os ouviu se gabarem da grande fé que possuíam. Pelo contrário, ele viu a fé daqueles homens e curou o paralítico. Ele viu a fé por meio de suas ações. Nunca fale nem se gabe de sua fé. Se tiver fé, muito bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 parte A. Mas não fique falando de sua fé o tempo inteiro. Concretize sua fé. Isso é crer. Se Deus diz: eu sou o Senhor que te cura e cura todas as tuas enfermidades, põe isso em atividade e deixe Deus cumprir sua promessa. Não fique no leito se gabando de sua fé, nem reclamando da dor que sofre. Levante-se confiando na palavra, concretize sua fé e o Senhor cumprirá sua palavra. 7. Fiar-se na fé dos outros. Tenha sua própria fé. Toda pessoa deve edificar a própria fé. A maior parte das pessoas espera até enfrentar uma crise. Elas caem doentes, um ente querido delas adoece, surge um problema financeiro ou outro problema qualquer que ameaça seu futuro. Em tais condições, procuram desesperadamente alguém para orar por elas. Mas tudo é inútil porque essa procura não está baseada na fé. Se houvesse fé, fariam seu pedido a Deus e se regozijariam, sabendo que tudo o que pedisse ao Pai em nome de Jesus, Ele o faria. A fé não é edificada pela compaixão. Ela só é edificada quando exercemos obediência à palavra e permitimos que a palavra viva em nós como vivia em Jesus, pondo a palavra em ação. Pondo a palavra em ação, você edifica sua fé. Torna-se um cumpridor e praticante dela, não alguém que fala acerca da palavra. Deus não está mais perto de qualquer outra pessoa do que de você. Ele não responderá mais depressa a qualquer outra pessoa do que você. Ele é o seu Deus. A palavra é sua quando o pastor estiver fora de casa e o telefone desligado. Capítulo 35. Eis algumas coisas que você não deve fazer. 1. Não se esforce para crer. Concretize a palavra. Isso é crer. 2. Não tenha uma confissão que contrarie a palavra. Faça com que seu testemunho e sua confissão concordem com a palavra. Apesar de qualquer sintoma mentiroso, mantenha a palavra em seus lábios. 3. Não confie na fé dos outros. Tenha a sua própria. Você é um cristão. Tem fé, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3, parte C. 4. Não fale com dúvida e incredulidade. Cite as Escrituras firmemente, e elas serão suas. Eles o venceram, o adversário, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11, parte A. 5. Não fale das enfermidades e dores. Fale sobre sua cura. Quando você fala sobre enfermidade, está magnificando e glorificando o diabo.
Você está confessando por meio de suas palavras ser capaz de ficar doente. Faça com que o adversário o ouça louvar a Deus e contar as maravilhas da palavra viva e das suas promessas, e ele o deixará. Mateus 4:11, Tiago 4:7. Jesus, quando tentado por Satanás, venceu dizendo: está escrito. Então repetiu as palavras de seu pai. Você pode vencer o diabo da mesma forma. Mateus 4:7. 6. Não diga: acho que sou como Tomé. O coração de Jesus deve ter se entristecido mais quando Tomé duvidou de sua ressurreição do que quando Pedro praguejou. Descrer da morte sacrificial e expiatória de Jesus não é algo pequeno. Essa atitude com relação às pisaduras de Cristo que curam não pode ser menos pecaminosa. 7. Não fale em fracasso, incapacidade, nem do que não pode fazer. Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Essas foram palavras de Paulo, que lutou o bom combate e guardou a fé. 2 Timóteo 4:7. Diga sempre: eu posso. Nunca diga: não posso. Você não edificará sua fé se não colocar em prática a palavra. Não formará uma vida de oração, que é algo mais do que palavras religiosas, se nunca agir conforme a palavra e deixá-la viver, habitar, ocupar seu lugar justo em você. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22.